E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre Revolução Francesa. Estou aqui com o mozão. Dá um oi aí, mozão. A mãozinha. Mãozão e a sua mãozinha. Estou aqui, então. Hoje a gente vai falar sobre Revolução Francesa no detalhe, para você que quer pegar direitinho o que é a Revolução Francesa. Esse é o momento. Lembrando que essa é uma aula com um mapa mental. Tá aqui, tá aqui. Eu já fiz ele, mas eu vou deixar ele na descrição para vocês. Primeiro link da descrição. Esse mapa mental para vocês baixarem, vocês podem utilizar como quiserem, para o seu bel prazer. Estou gostando de falar assim. Você pode utilizar como você quiser, reproduzir, fazer a sua modificação. E nos comentários aqui também você pode fazer as suas contribuições, sempre com muito respeito, críticas construtivas. E é isso. Vamos falar sobre Revolução Francesa, definitivamente para você entender Revolução Francesa. Então, é o seguinte, já vamos abrir aqui a nossa telinha, tomar aquele cafezinho, né? E vamos lá falar sobre a Revolução Francesa, sempre começando com o conceito. Eu trabalhei aqui, esse mapa mental tá bem cheinho, tá? Que eu coloquei tudo numa tela só para não ter que ficar fazendo duas telas e tal. Mas olha só, ele está bem explicativo, está bem didático e, ao mesmo tempo, está bem completo. A gente começa com o conceito. O que é a Revolução Francesa? Uma revolução. Você já sabe que revolução é uma transformação significativa no sistema político, social, econômico. A Revolução Francesa, especificamente, meus cachorros estão brincando ali, é uma revolução de caráter burguês, tá? É importante destacar isso porque as pessoas têm dificuldade de entender. Dificuldade não, às vezes fica com dúvida, né? Que é dificuldade. Como que você tem uma revolução de caráter burguês, mas que você tem, quando você vai ver, por exemplo, textos ou imagens da Revolução Francesa, você vê o povão lá mandando ver na Revolução. Quando a gente fala de caráter burguês, quer dizer que o intuito, o objetivo da Revolução Francesa foi a consolidação do poder da burguesia francesa, no cenário lá do século XVIII. Agora, é fundamental entender que teve uma participação popular, que sem a participação popular, essa revolução não seria possível. A questão é que o ideal de colocar a burguesia como força política, ele foi consolidado pela Revolução Francesa, tá? Mas é preciso entender que teve uma participação popular, participação não, um protagonismo popular no processo, no desenvolvimento da revolução. É diferente, por exemplo, quando a gente fala de Revolução Russa, a gente vai ter aula sobre isso aqui também, já tem aula tradicional, mas vai ter aula em mapa mental, que é uma revolução de caráter popular, porque consolida a questão do poder popular. Aqui não, aqui a gente está falando do burguês, tá bom? Em relação à consolidação, e a gente vai chegar lá. Então vamos lá. Primeiro, trabalhar com as prévias desse processo revolucionário. Os antecedentes, que na verdade vocês já podem entender esses antecedentes como causas da revolução. Algumas dessas causas aqui das mais importantes. A primeira, que já é a principal, que leva a todas as outras causas. Uma centralização político-administrativa e econômica do antigo regime. O que é o antigo regime? É o absolutismo. Vale lembrar que a França é dos maiores, se não o maior exemplo de absolutismo que a gente tem na Idade Moderna. Os reis franceses, lembra lá que os reis franceses, inclusive, eles eram tão absolutistas que, diferente de outros reis de outros estados, os reis franceses se acreditavam ser maiores e mais próximos de Deus do que os outros, do que os dos outros países. Que vem lá a teoria do direito divino criada pelo Jacques Bossuet, por exemplo, que era ministro do rei Luís XIV, o Rei Sol, olha o nome, que dizia, que tem a célebre frase, o Estado sou eu. Célebre não, mas assim, a famosa frase, o Estado sou eu. Que diziam que os reis eram os únicos que eram abençoados por Deus, os reis franceses e tal. Então você já tem noção de que ele centraliza tudo. E quando fala centraliza, não é só a política, ter todos os poderes em suas mãos, o poder militar, o poder de julgar, o poder de fazer as leis. Também tem a centralização econômica. O próprio Luís XIV, que não é o rei durante a Revolução, mas é dos reis aí que mais governou na história, ele construiu Versalhes, um palácio extremamente luxuoso para a nobreza francesa viver.
enquanto o povo estava nem aí. Então, só isso aqui já é o grande motivo para a gente entender por que teve uma revolução lá no século XVIII. Além disso, nós temos a famosa Guerra dos Sete Anos. É uma guerra que vai envolver conflitos, entre outras coisas, tem vídeo aqui no canal também, entre França de um lado e Inglaterra do outro, uma das partes, né, um dos pontos dessa guerra, onde a França ela perde suas colônias na América do Norte e o custo dessa perda dessas colônias, o custo dessa guerra vai ser muito caro para a população francesa, que é uma população agrária, que vai ter que pagar os impostos ou pagar as dívidas que a França contraiu por conta dessa guerra, por conta dos prejuízos da França durante a Guerra dos Sete Anos, uma guerra que durou de 1756 a 1763, certo? E isso então leva a uma crise agrária. Além disso, você tem longos períodos de estiagem, que leva à alta dos preços. Como eu falei para vocês, uma França que vive do trigo, vive da agricultura, tem lá o pão fermentado como base da sua alimentação e fica tudo muito caro, porque você tem agora escassez do produto no mercado. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: dentro do Palácio de Versalhes, onde é a moradia oficial do rei, que durante o período da Revolução Francesa é o Luís XVI, tá? Não é o 14, tá? Já é lá um herdeiro lá na frente, né? Na verdade já passou uma turminha boa aí. Nesse período, dentro do Palácio de Versalhes não faltava nada. Eles nem pagavam impostos, inclusive, tá bom? Então vamos lá. E aí a gente tem a estratificação social pré-revolução. O que significa isso? É a famosa pirâmide social, que eu coloquei uma pirâmide aqui, vem em conceitos aqui, em textos para vocês, que é qual que é a estrutura social francesa antes da Revolução. Então nós tínhamos, deixa eu colocar aqui, peraí, só um minuto que já tem um negócio aqui. Primeiro e segundo, primeiro estado, que é o clero, a Igreja Católica muito forte dentro da França, como eu falei para vocês, os franceses eram católicos, mas uma vertente do catolicismo que acreditava que os franceses estavam acima do que outros reinos, né? E o segundo estado, a nobreza. Tá? Só um nome aqui para porque é de estamento, tá? Você tinha pouquíssima mobilidade social ali. Então você tem o primeiro estado, o clero, a igreja, né? Os ricos, né? Com várias terras dentro da França, e a nobreza. A nobreza representada pela nobreza parasitária, né? Que é aquela que ganha títulos, tá? Mas não trabalha, mas ganha títulos, herdam do feudalismo, a própria família real. E é importante destacar que esses dois aqui, o primeiro e o segundo estado, eram isentos de impostos. Por isso que eu falei para vocês, quem que paga as dívidas contraídas do processo da Guerra dos Sete Anos é a população, compreenderam? E aí a gente tem o terceiro estado. O que é o terceiro estado? É a grande parcela, a grande população francesa, que corresponde aí a 98% da população francesa. E é quem paga os impostos. Mas nesse terceiro estado, ele ainda tem ali as suas divisões. A gente tem os girondinos no terceiro estado, que a gente costuma falar de alta burguesia e baixa burguesia, tá? Mas eles não usavam o conceito, eles não usavam o termo burguesia, eles não usavam, tá? Mas quem são os girondinos? A gente que usa para poder identificar. Quem são os girondinos? São grandes comerciantes franceses, mas grandes comerciantes que alguns deles, inclusive, têm bastante dinheiro, mas eles não têm poder político. E eles têm que pagar os impostos, assim como todo mundo lá, menos o primeiro e o segundo estado. Então, os girondinos têm bastante poder político. Não quer dizer, não tem poder político. E eles estão sofrendo também com a alta dos preços, porque eles pouco conseguem vender os seus produtos. Nós temos os jacobinos, que a gente costuma chamar de baixa burguesia, mas lembra-se, não é necessariamente baixa burguesia, eles não utilizavam esse termo, que são geralmente profissionais liberais. Então você tem professores, filósofos, iluministas, né?
advogados, médicos. Os jacobinos, eles geralmente a gente costuma chamar eles de radicais, porque eles eram a parcela que encabeçava a radicalização do processo revolucionário francês, junto com outros grupos, como camponeses e os sans-culottes, que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui você já precisa entender que mesmo você tendo o terceiro estado, pode ter divergência entre jacobinos e girondinos. Isso vai ser mais frequente mais para frente. Nós temos também os sans-culottes. Culotte é uma calça, um tipo de calça que os sans-culottes, os trabalhadores mais pobres das cidades, principalmente quando você fala em Paris, eles não utilizavam. O culotte era uma calça muito utilizada pela nobreza. Culotte foi muito utilizado, inclusive, até o início do século XX, para vocês terem noção, na Europa. Mas os sans-culottes, significa o sem culotte, eles usavam uma outra tipo de calça, mas eles eram desconhecidos por não utilizar, não andar na moda da nobreza francesa, e até burgueses utilizavam o culotte também. Eles geralmente utilizavam um gorrinho vermelho, que é o barrete frígio. Barrete frígio é um gorrinho vermelho que simboliza, inclusive, o processo republicano, a república. A gente vê muito isso em ilustração aqui no Brasil, no início da república, do Ângelo D'Agostini. E eles eram artesãos, trabalhadores da cidade de Paris. A França não era industrializada, tá? Ainda não. E nós tínhamos os camponeses, que são a maior parcela da população, porque afinal de contas a França era um país agrário, um país rural, certo? E eram eles que estavam sofrendo com estiagem, com aumento de preço de produto, que eles tinham que prestar serviço, vender o produto, eles não conseguiam mais vender por conta e pagar muitos impostos, certo? Então, aqui a gente tem o processo de estratificação social pré-Revolução Francesa. Sabendo disso, vamos entender como é que se desenvolveu a Revolução. Você já sabe de antecedentes, né, que são as causas, e o processo de estratificação social. Então vamos agora, aqui do lado, falar sobre as fases dessa Revolução. Primeira coisa, sabendo dessa crise e temendo uma reação popular contra o status do primeiro estado e do segundo estado, que são isentos de impostos, e pós-guerra dos 7 anos, onde a França está numa crise econômica, o primeiro e o segundo estado temem que essa crise chegue neles. E chegue através de sublevações, de revoltas, como aconteceu, né? Através de uma revolução. Então, assim, ninguém é bobo, eles sabem que existe algo diferente acontecendo na sociedade. Eles sabem que ali no século XVIII você já tem vários pensadores já questionando o poder do absolutismo, é o século das luzes. A gente já está no final do século XVIII. No final do século XVIII você já tem o quê? Você já tem um monte de filósofo aqui, você já tem Jean-Jacques Rousseau, você já tem Montesquieu, já tinha feito sua obra, Voltaire, John Locke, influenciando a queda da monarquia absolutista na Inglaterra, ainda no século XVII. Então eles temem isso. Em junho de 1789, certo? O que acontece? Existe o chamado Grande Medo, certo? Naquele período. O que é o grande medo? O grande medo é o temor da revolução pela nobreza. Atinge também a população. A população ainda não sabe mais ou menos o que está acontecendo. Então, por exemplo, você tinha nas ruas de Paris, por exemplo, o pessoal passando fome. E aí, quando um sujeito era descoberto que ele tinha na sua despensa comida, mas ele não dividia com as pessoas, ele era linchado, ele era saqueado. Um comerciante, por exemplo, sabe? Porque a situação estava muito pesada. Então você tinha esse grande medo. Muitos nobres temiam e começaram a fugir, temendo esse processo revolucionário. E aí que o rei Luís XVI convoca uma assembleia. Se você jogar Assassin's Creed Unity, tem isso lá. Ele convoca uma assembleia para debater a crise e solucionar a crise. Esse tipo de assembleia é chamada de Assembleia dos Estados Gerais, então vai ter representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado, intermediada pelo rei. Esse tipo de assembleia, ele era previsto pela Constituição Francesa, só que ela não era convocada há séculos. Esse tipo de assembleia. O rei não consultava os outros estados há séculos para saber alguma coisa sobre crise. E ele convoca. Então o pessoal foi, o rei convocou, quer dizer que a coisa está séria.
certo? Há muito tempo não se convoca uma assembleia dessa. Ele convoca, e um grande embate que você tem durante esse período de assembleia é em relação a como que vai ser a deliberação. Quando você está falando em assembleia, é importante destacar isso, a assembleia tem que deliberar algo. A assembleia, quando não delibera, não decide algo, não é assembleia, é reunião. Reunião é uma coisa, assembleia é outra, tá? Então, a assembleia você precisa decidir algo, deliberar algo. E qual que era o que você tinha tradicionalmente na França? Cada estado, por mais que tenha vários representantes dos estados ali, cada estado vai ter direito a um voto. Vocês têm um consenso do estado. Certo? O terceiro estado, que ali estava representado principalmente por girondinos e jacobinos, questionou esse tipo de decisão. Porque o terceiro estado falava assim, não pode ser por estado, um voto por estado. Tem que ser um voto pelo tamanho do estado. O terceiro estado é a maior parte da população, precisa representar a população o voto nosso aqui. Mas o primeiro e o segundo estado recusaram. Falaram, ó, não é assim. Tradicionalmente na França é centralizada mesmo. Qual que é o problema disso? Se você tem um voto por estado, o segundo e o primeiro estado sempre votam juntos. Então eles sempre vão vencer o voto único do terceiro estado. Agora, se fosse ao contrário, o terceiro estado seria a maioria. Se fosse um por pessoa, sabe? Se fosse um por eleitor do terceiro estado. Mas a centralização foi mantida, um voto por estado. O que aconteceu ali? Primeiro e segundo estado votaram pela manutenção dos privilégios da nobreza e do clero. Então eles continuam sem pagar os impostos, sem pagar as dívidas da guerra, sem pagar a crise francesa, enquanto que o terceiro estado vai continuar pagando por tudo isso. Ou seja, foi uma assembleia convocada para falar, para deliberar que ia continuar o processo de desigualdades francesas. Tá bom? E é aí que começa a revolução. Porque o terceiro estado se recusa, os representantes do terceiro estado, eles se reúnem na quadra, né, chamada, é um famoso evento, dentro do palácio, quando eles se reúnem, isso já em Paris, não estava em Versalhes, mas eles se reúnem na quadra do jogo da pela. O jogo da pela é um jogo que é como se fosse o embrião do tênis. Ele era muito parecido com o tênis e era muito praticado pela nobreza. A nobreza tinha hábitos de caça, por exemplo, e o jogo da pela. E não era só na França, não. Por exemplo, se você assistir a série Tudors, que fala sobre o rei Henrique VIII na Inglaterra no século XVI, bem antes, ele faz lá, mostra lá na série, no primeiro episódio, ele fazendo o jogo da pela com seus amigos, inclusive. Mas vamos lá. O terceiro estado, ele acaba saindo, os representantes do terceiro estado acabam saindo da Assembleia já com o intuito de, se a gente não fizer uma revolução, a gente vai continuar aos mandos e desmandos do que está acontecendo ali. Então essa burguesia já vai se colocar como uma burguesia revolucionária para mudar esse status da nobreza e do clero. É a partir de agora que eles decidem formar a Assembleia Nacional Constituinte. Esse nome aqui para a gente é muito importante. É como se eles criassem o próprio Estado dentro do Estado francês, porque eles estão recusando a Assembleia as decisões do Estado francês. Eles falam, ó, se vocês que resolveram fazer lá pela Assembleia dos Estados Gerais e tirar e manter o privilégio de vocês, a gente vai fazer um processo revolucionário, criando uma nova Constituição, e a gente vai criar essa Constituição e vai impor ela para vocês à força, para acabar com os privilégios da nobreza e do clero. Por isso que o nome Assembleia Nacional Constituinte, porque se cria uma nova Constituição para substituir aquela que era do rei, certo? Esse processo da Assembleia, ele começa ali em junho e julho, certo? Pós a Assembleia dos Estados Gerais, e vai de mais ou menos de 1789 a 1792. Ela é convocada pelo terceiro estado, encabeçada por girondinos e jacobinos. Ali eles formam a Guarda Nacional Revolucionária, formada pelo povo mesmo ali. Nós vamos criar a Guarda Nacional Revolucionária para poder fazer a nossa defesa e vai ser a nossa tropa para defender o Estado francês, o país França, e ela é revolucionária, ela defende os preceitos de uma nova Constituição, certo? E aí que acontece, um grande símbolo que marca o início da Revolução Francesa, um marco, é o 14 de julho de 1789,
que é a queda da Bastilha. O que é a Bastilha? A Bastilha não existe mais, porque justamente foi destruída pelos revolucionários. É uma prisão francesa, aquele tipo de prisão que vem desde a Idade Média, aquele tipo de prisão perpétua, quando o rei mandava prender um sujeito, ele ficava lá pro resto da vida, com água e pão, sabe? É isso. Nesse período aqui nem pão mais, as pessoas entravam na prisão lá já para morrer, não tinha nem comida mais. E a Bastilha também era um centro militar da nobreza francesa, onde se guardava pólvora, armas e pólvora. Então, a ideia da queda da Bastilha não é simplesmente só por causa de um símbolo, é também para pegar as armas que estavam ali guardadas, armazenadas. Então, o povo foi para a Bastilha e destruiu, incendiou a Bastilha. Há quem diga que tinha gente arrancando tijolos da Bastilha com as mãos, de tão fervorosa foi esse processo revolucionário. Compreenderam? Em 1789 ainda, mais ou menos ali em outubro de 1789, já no caminhamento dessa revolução, a monarquia continua ali, tá? Eles formaram a Assembleia Constituinte, a monarquia se sentiu acanhada e está ali em Versalhes tentando negociar. O rei Luís XVI não saía de Versalhes, era longe de Paris. É longe, né? A gente tem a famosa Marcha das Mulheres sobre Versalhes. Aqui é fundamental entender isso, porque as mulheres, principalmente que trabalhavam no comércio em Paris, elas munidas das armas que elas tinham ali ao seu dispor mesmo, às vezes eram camponesas, às vezes eram arados, sabe? Levantaram paz, levantaram suas armas e marcharam cerca de 20 mil, 12 mil mulheres para cima até Versalhes, para pressionar o rei e a rainha Maria Antonieta. Maria Antonieta, essa questão de nobreza, ela não vivia nem no mesmo cômodo do rei, mas não era só no mesmo cômodo, ela tinha inclusive uma casinha, uma casinha não, uma casinha sacanagem. Ela tinha como se fosse um outro palácio ao fundo de Versalhes, onde ela poderia viver. As mulheres marcharam até Versalhes, tem um protagonismo das mulheres, você tinha acompanhado de homens também, mas o protagonismo era das mulheres, a decisão foi delas, e a maioria era de mulheres, marcharam até Versalhes e cercaram a nobreza francesa ali. Cercaram a nobreza francesa em Versalhes, teve violência, teve reação das guardas reais, mas elas conseguiram entrar e cercaram. E ali elas pressionaram a família real, a família, né, francesa, a sair, retirar esse privilégio, acabar com esse privilégio. E essa família real francesa teve que se mudar a partir disso de Versalhes para o Palácio das Tulheiras, em Paris. O que mudou em relação a isso? Só mudou de palácio? Não. Além de você ter um palácio menor, agora eles são vigiados pela população e pelos revolucionários, que ainda não aboliram a monarquia. Vai acontecer. Mas ainda há um processo de transição. E eles são levados ao Palácio das Tulheiras, onde eles vão perder os privilégios, eles não vão poder mais governar. Quem está governando agora é a Assembleia Constituinte. Então, assim, tirou o poder do rei, mas mantém ele lá ainda, por enquanto que a gente vai decidir o que vai fazer. Porque existem divergências em relação a isso ainda. É interessante destacar isso porque as mulheres tiveram um protagonismo fundamental durante a Revolução Francesa, mas em momentos decisivos da Revolução Francesa também foram lhe negados direitos. É importante destacar. Tá bom? Aí, a partir desse momento, a França se estabelece como uma monarquia parlamentar. Significa o quê? O rei está lá, mas ele não vai mais governar. Ele é chefe de Estado, mas ele não é chefe de governo, ele não governa. A França se torna uma monarquia parlamentar. Tem um parlamento, certo? E eles iniciam um processo, e eles também temem, os revolucionários franceses, que aconteça alguma reação internacional do antigo regime absolutista, de países próximos à França, da monarquia francesa, que se ergam contra a revolução. Então, por exemplo, Áustria e Prússia. A Áustria, especificamente, era o país da rainha da França, Maria Antonieta, Marie Antoinette. Ela era francesa. Francesa não, desculpa, ela era austríaca, de família austríaca. Então, países também absolutistas poderiam fazer um processo contra-revolucionário
porque temiam que, se eles não fizessem isso, um dia essa revolução chegaria neles. Isso serviria de exemplo para a população desses países, como de fato aconteceu. Tá? Então, eles tentavam cortar, na concepção deles, o mal pela raiz. Termina com a Revolução Francesa, para evitar com que isso aí seja uma influência no mundo. Mero engano, não vão conseguir. Então, os próprios franceses já declaravam guerra contra outros países absolutistas, por isso a Guarda Nacional Revolucionária vai ser muito importante, justamente sabendo que eles poderiam se rebelar contra a França, países da nobreza aliada à nobreza francesa, certo? E dentro do território francês também foi redigida a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Não é a Constituição, é uma declaração de direitos, que é a famosa, onde a gente tira os famosos conceitos de todo homem é igual perante a lei, certo? Você tem uma influência, inclusive, da Constituição, da Carta Constitucional dos Estados Unidos, da Declaração de Independência, desculpe, dos Estados Unidos, de 1776, que é anterior à Revolução Francesa. Aqui que eu falo para vocês, porque foi redigida também a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, mas foi recusada pelos homens. Então, assim, você tem que entender também esses poréns da história, sabe? O protagonismo das mulheres lá para tirar o rei e a rainha de Versalhes é fundamental, mas aí os homens depois não querem que as mulheres tenham os direitos, tá? Durante um grande período da Revolução. Detalhe que depois elas passam a ter direitos e o símbolo da República Francesa e Mundial é uma mulher com barrete frígio, né? Com aquele gorro que eu falei para vocês. E também você tem os ideais aqui, né? De liberdade, igualdade, fraternidade. O famoso liberté, igualité, fraternité e Mbappé, né? É isso aí, vamos embora. E aí, o que a gente tem? Passado esse processo, começa a atenuar dentro dos próprios revolucionários uma contradição, um paradoxo entre o protagonismo revolucionário. Porque começa a se atenuar aquela relação que a gente falou lá atrás, quando a gente falou da estratificação social, principalmente quando fala do terceiro estado, entre girondinos e jacobinos. Porque os girondinos, como eles já tinham mais dinheiro, eram comerciantes, eles eram bem moderados, para não dizer conservadores. Então eles conseguiram ali o que eles queriam e conseguiram transformar a França num processo parlamentar. E eles queriam lá que as eleições, por exemplo, para a Assembleia Legislativa da França fosse censitária, e eles conseguiram durante um período, fosse censitária, só rico votasse, o povo estava fora lá da participação política e mantinha o rei como um chefe de Estado, mas não chefe de governo, a monarquia constitucional. Só que os jacobinos, como eu falei para vocês, os profissionais liberais, que eram bem radicais, eles tinham apoio do povo, dos sans-culottes, dos camponeses, e falaram, não, a revolução continua, ela não acabou aqui. Não acabou aqui. Ainda existem privilégios, certo? Então, por exemplo, as terras do clero já tinham sido confiscadas, mas os girondinos achavam que era conveniente manter o rei lá no Palácio das Tulheiras e pronto. Os jacobinos não, os jacobinos acreditavam que tinha que acabar com um processo de monarquia e instaurar a Primeira República Francesa. E é isso que vai acontecer. Então, gente, é estabelecido o período da Convenção Nacional. Tá? Eu não coloquei aqui, não? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Convenção Nacional. Seguinte. A Convenção Nacional seria, então, essa assembleia, daqui que surge o conceito do espectro político, né, direita, esquerda e centro, porque os mais radicais sentavam do lado esquerdo, muitos deles jacobinos, os mais conservadores sentavam do lado direito, e o centro era o que a gente chama de planície, que eram aqueles que iam de acordo com a situação atual. Tá bom? A planície, o centro. Mas os jacobinos ganharam muita força ali, porque eles tinham um apoio popular para poder acabar de fato com privilégio, porque você está lá, transformou a França numa monarquia parlamentar, constitucional, mas você não, ainda você está faltando produto no mercado, ainda se cobra imposto alto, tira o povo da participação política. E aí o povo fala, vou apoiar os jacobinos aqui. E os jacobinos conseguem maior poder
e um papel de destaque dentro desse processo da Convenção Nacional. E aí que, ó, a grande força é de Maximilien Robespierre, que é acusado pelos girondinos de ser um ditador, mas ele não era um ditador, ele era um legislador. Ele se tornou uma figura importante, um político importante dentro da França. O Maximilien Robespierre estava desde o início, jacobino, desde o início do processo revolucionário, além de outros nomes que a gente tem, por exemplo, no Comitê de Salvação Pública, que é o comitê que vai organizar a Guarda Revolucionária para a defesa territorial da França, porque existe risco de invasão, a gente tem lá o Danton, no Comitê de Salvação Pública. O Danton, que é um outro nome importante desse processo revolucionário. E aí, eles começam a fazer uma política muito mais voltada para a população do que o que os girondinos queriam. Por exemplo, é estabelecido a lei do preço máximo, ou lei do máximo, que é tabelamento de preços para produtos de primeira necessidade. O preço não vai poder subir. Eles estão ali atuando para o preço não subir, porque vocês lembram que tinha muita inflação, falta de produto no mercado. Então eles fazem lá a chamada lei do máximo. Tabelamento de preço, inclusive, de aluguéis, por exemplo, certo? O aluguel não pode subir, para a população poder sobreviver. Estabelecem o sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? Para os membros do parlamento. Significa que não é mais censitário. Não é só mais o rico que vai votar. O sufrágio universal é todo mundo agora tem direito ao voto. Só que eles também estabelecem o Tribunal Revolucionário. O que é isso? Eles vão investigar todo mundo que possa estar contrário à revolução ou fazendo movimento de contra-revolucionário na França. Então eles começam a investigar e a perseguir todo mundo que eles consideram ser traidores da revolução. Então tem muito girondino aqui que foi morto, porque girondino era moderado, queria continuar com o rei. Nesse contexto, o próprio rei, a família real, foi morta. Porque o próprio rei foi acusado de não contribuir com a própria Constituição Francesa. É aí que se estabelece a Primeira República Francesa. Acabou a monarquia porque o rei foi morto. O rei Luís XVI, com Maria Antonieta, eles conseguem fugir. Tem uma fuga para a Áustria. Eles saem, eles fogem do palácio e vão para a Áustria. Só que assim, eles são pegos quase chegando na divisa da França com a Áustria. São reconhecidos e são julgados e mortos na guilhotina. São acusados e mortos na guilhotina. Inclusive, a guilhotina é interessante falar aqui. A guilhotina é um instrumento iluminista de condenação à morte porque evita o suplício. Isso é um conceito iluminista. Por quê? Por que você está falando isso? A guilhotina era simplesmente uma lâmina que cai na cabeça do sujeito e acabou, cai dentro de um cesto, levou, próximo, vamos embora. Porque as mortes que eram feitas antes, quem vai falar isso inclusive é o Michel Foucault, né, na filosofia. As mortes que eram realizadas antes, que eram feitas antes pelos reis absolutistas, desde o século XV, XVI, eram mortes com muito suplício. O sujeito era um evento público, e um capataz cortava a cabeça do sujeito na frente de todo mundo. Ele tinha lá as suas últimas palavras, pedir perdão e tal. Era um suplício, antes era acompanhado de tortura. A guilhotina é uma morte que eles consideravam uma morte com dignidade, de que o sujeito era condenado à morte por algum ato que ele fez, mas a guilhotina cortava a cabeça, passa para o próximo. Tudo bem que você tenha pessoas ali assistindo, mas não havia esse suplício, não havia um processo de tortura. O iluminismo, né, que influencia a Revolução Francesa, ele é contrário à tortura. Tanto é que depois muitos países foram abolindo a tortura. Então o rei foi condenado à morte e foi guilhotinado. Tempos depois, Maria Antonieta foi guilhotinada. Alguns nobres conseguiram fugir lá atrás, naquele período de grande medo. Vocês lembram? Inclusive parentes do rei, irmão do rei, conseguiu fugir. Até que depois vai, inclusive, governar a França tempos depois, que é o Luís XVIII, tá? Mas aqui a gente está falando do 16. Compreenderam? Isso gera um medo na população, porque a população começa a ficar... Por isso que chama período de terror. E quem que está
por trás disso de fazer a população ter medo do Tribunal Revolucionário? Os girondinos, aqueles que pelo menos não tiveram suas cabeças roladas. Os girondinos começam a falar para a população: você está vendo o que está acontecendo? Estão matando todo mundo agora. É isso que a gente quer? Não é isso. Inclusive você tem lá um grande mártir da Revolução, que é o Marat, Jean Paul Marat. Jean Paul Marat foi morto, ele era o redator do jornal revolucionário. Ele foi morto por uma camponesa que teve o pai dela guilhotinado, inclusive. Uma camponesa que deveria estar do lado dos revolucionários, ela temendo, ela entra para trabalhar na casa de Jean Paul Marat, e ele vivia dentro da banheira, porque ele tinha problemas com pele, ele precisava ficar com a pele úmida, ele redigiu o jornal ali mesmo, e o Jean Paul Marat foi assassinado por ela, apunhalado por ela. E ele se tornou um mártir da Revolução. Os jacobinos tentaram utilizar a imagem dele como mártir, um grande revolucionário que morreu e tal, que foi assassinado. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, pouco a pouco, o povo foi aderindo ao ideal girondino de ter medo desse período das guilhotinas, do Tribunal Revolucionário dos jacobinos. Inclusive, você tinha até jacobinos que eram considerados ali traidores da Revolução, eram guilhotinados pelo Tribunal Revolucionário. E o que favorece isso? Favorece a ascensão, de novo, dos girondinos. E aí? É a etapa final da Revolução. Os girondinos aplicam um golpe nos jacobinos e, inclusive, matam boa parte dos jacobinos, porque eles perdem eles perdem uma boa parcela do apoio popular. E inicia a última fase da Revolução Francesa, que a gente chama de Diretório, que vai de 1795 a 1799. É chamada aí de reação termidoriana, o processo que levou ao golpe dos girondinos. Por que reação termidoriana? Porque os franceses, eles também modificaram o próprio calendário. Eles utilizavam o calendário que se tinha antes era o calendário juliano, depois gregoriano, mas eles modificaram, porque eram calendários religiosos. Como os franceses aboliram as terras do clero, né, e romperam com a Igreja Católica, eles não viam sentido em utilizar um calendário religioso. Então eles mudaram o calendário francês para um calendário pagão. É isso mesmo. Então os nomes dos meses, em vez de serem meses ligados a grandes nomes ou até religiosos, os nomes dos meses eram ligados às estações do ano, questões naturais. Então, por exemplo, o mês brumário é o mês das brumas. O mês termidor é o que a gente chama que é o mês termidor, se eu não me engano, pega mais ou menos em setembro. Então por aí vai, tá? Outonal, que é o mês do outono, por exemplo, né? Então o que os girondinos fizeram? Na reação termidoriana, ou no dia 9 do mês termidor, eles iniciaram um processo para acabar com o poder dos jacobinos. E eles assumem o poder. Muitos jacobinos são condenados, inclusive, à guilhotina. Certo? E chama-se diretório porque são 5 diretores girondinos que assumem o poder. E eles fazem um retrocesso na França. Por exemplo, eles acabam com o sufrágio universal e voltam para o sufrágio censitário de novo. Começa a centralizar o poder. Só que eles temem que o povo reaja novamente. Porque, pensa bem, até agora só a burguesia está ali, na cabeça. O povo está sendo utilizado como massa de manobra? Talvez, mas ele é fundamental, mas até agora ele está ali. Eles não precisam mais temer uma reação monarquista dentro da França, porque o rei morreu. Fora, sim. Fora, eles têm que ter medo de reações monarquistas fora, porque você tem monarquias fora ainda. Mas, então o que eles fazem? Eles dão grande prestígio ao exército francês para poder se defender, tanto de ameaças externas quanto internas, para segurar o povo. E assim eles se mantêm no poder. Só que o exército ganhou tanto prestígio, mas tanto prestígio, que passou a reivindicar o poder. É aí que Napoleão Bonaparte, que quando começou a Revolução Francesa, ele era um soldado, uma patente mais baixa.
Mas ao longo da Revolução Francesa, ele teve conquistas pela França. Então ele fez a campanha do Egito, por exemplo, durante o processo, ele foi ganhando prestígio. Ele enfrentou os ingleses, por exemplo, ele foi ganhando prestígio. E é aí que o Napoleão Bonaparte, certo, através do exército, eles negociam com os próprios girondinos que a melhor saída para a França seria o exército com a força militar e o prestígio de Napoleão Bonaparte assumirem o poder. E é aí que no dia 18 do mês das brumas, no famoso 18 brumário, existe um golpe de Estado que coloca fim à Revolução Francesa. Esse golpe, chamado de 18 Brumário, é um golpe do exército que ganhou prestígio nesse período do diretório, mas alguns dos diretores apoiavam esse golpe. E aí você fala assim, mas foi um golpe combinado? Mais ou menos. Por quê? O que os girondinos na real queriam? Qual que é o interesse deles lá desde o início da Revolução Francesa? Ter poder e principalmente ter um crescimento econômico, consolidar a burguesia como grande força econômica para fazer o que a Inglaterra estava fazendo, por exemplo, que é dar poder e status para a burguesia, ao passo que essa burguesia depois lá na frente vai se industrializar. E esse é o comprometimento de Napoleão com os girondinos, com os burgueses. Eu assumo, eu mantenho a ordem na França e eu valorizo a ação da burguesia. Então os girondinos falaram, então o poder é seu. É um golpe de Estado, mas é um golpe de Estado que ele é programado. Certo? Então esse é o 18 Brumário. É engraçado falar porque depois quando Napoleão cai e tal, ao longo do século XIX, o sobrinho de Napoleão, Napoleão III, que é o Luiz Bonaparte, ele vai dar um golpe de Estado também, mas isso assim, algumas décadas depois, no dia 18 Brumário também. No 18 Brumário. Né? É quando o Engels lá vai lá e fala, Marx e Engels falam no livro, na obra 18 Brumário, que a história se repete. Tá? E é isso. Então, por que a Revolução Francesa acaba com o Napoleão? Porque há a consolidação da força da burguesia. O objetivo que foi pensado lá em 1789 foi concluído em 1799. Certo? O que a gente tem depois é a Era Napoleônica, que tem a ver com tudo isso, porque é uma construção que parte dali, mas ali você já tem a burguesia consolidada. Talvez não tenha sido o mesmo andamento que eles planejavam. Você teve lá embate entre girondinos e jacobinos. Mas no final das contas, os girondinos, essa alta burguesia, conseguiu o status que tanto queria. Compreenderam? Então é isso. Eu vou deixar aqui esse mapa mental. Essa aula ficou maior porque teve bastante informação aqui para falar, mas eu acho que ficou muito bem explicado. Deixa aqui nos comentários dúvidas, sugestões, críticas construtivas, sempre com muito carinho. Uma mensagem de carinho aqui pra gente, pra mim, pro Mozão que tá aqui. Dá um oi, Mozão, de novo aí, ó. Isso aí. O Mozão tá ali trabalhando, preparando a aula para vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!